Olá, neste tutorial nós vamos exercitar aqui o nosso aprendizado sobre animação. Eu criei um objeto em forma de uma hélice um tanto estranha para dar uma animação utilizando-me da timeline para fazer o efeito de rotação. Vamos entender como é que a gente pode fazer esse efeito aqui de forma linear e constante, ok? Então, vamos lá. Nós vamos selecionar esse cubo, já que o nosso exercício ele vai ser dividido em duas partes. O primeiro é o processo de modelagem do objeto, e o segundo é o processo de animação. Vamos então modelar aí o objeto que vocês viram no início. Eu vou selecionar o cubo. Com ele selecionado, eu vou aproximar com o botão do meio do mouse. E vou mudar a minha área de trabalho para o modo Edit, que é o Edit Mode, clicando aqui ou usando a tecla Tab. Vou selecionar aqui a opção de trabalhar com as faces do objeto, esse terceiro cubo. E agora eu posso, com o botão direito, selecionar qualquer uma das faces do objeto. Por exemplo, eu vou selecionar essa seta vermelha, que é o eixo X. E com ele selecionado, eu vou clicar Add Extrusão. Com isso eu faço o alongamento da face. Mas eu não quero alongar a face desse jeito, eu vou dar o ESC. Apesar disso, eu voltei ao ponto zero, mas a ferramenta de extrusão está acionada. Porém, eu vou dar agora o S.4, que vai me permitir fazer uma escala por centro dessa face que eu fiz a extrusão. Eu crio um efeito mais ou menos aqui nesse sentido. O alongamento que eu fiz foi dos cantos para o centro da face selecionada. Vou repetir esse espaço para as demais faces aqui da laterais do objeto. Vou segurar o botão do meio do mouse, arrastar o mouse e dar um giro orbital. E vou selecionar agora essa face aqui. Essa é a face inversa, a seta Y, que é o eixo verde. Então nós vamos dar novamente o Add Extrude, eu aciono a ferramenta da extrusão, dou o ESC, S.4 Enter. Segurando o botão do meio do mouse, dou o giro, seleciono com o botão direito essa face aqui, que é a face inversa ao eixo X, que é a seta vermelha. Vou dar o Add Extrusão, vou dar o ESC para sair da extrusão, vou dar o S.4. Vou dar o giro, vou selecionar essa face, vou dar o Add Extrusão, vou dar o ESC, o S.4, Enter. Pode verificar aqui que eu tenho as quatro faces com o efeito que eu criei aí utilizando a ferramenta de extrusão e a ferramenta de escala .4 para fazer esse efeito aí. Eu agora vou selecionar essas faces centrais aqui que foram criadas com efeito com o botão direito. Eu posso selecionar cada uma delas usando a tecla Shift e o botão direito do mouse. Exemplo, com essa aqui selecionada, eu vou usar o Shift pressionado e com o botão direito seleciono essa. Seguro o botão do meio do mouse, dou um giro. Com o Shift pressionado, seleciono essa. Novamente seguro o botão do meio do mouse, com o Shift pressionado, seguro essa e aí eu seleciono as quatro faces aqui do objeto. Apenas para que você entenda que existe uma outra forma bem mais simples e prática, vou clicar o A aqui para desativar. Nós temos aqui um recurso que a gente pode fazer a seleção das faces idênticas de forma simples e rápida. Exemplo, se eu quiser selecionar essa face, nós sabemos que temos apenas outras faces parecidas com essa. Então basta selecionar uma delas com o botão direito. Nós vamos vir aqui nessa guia denominada Select. E na opção Select Similar, que pode ser acionado com Shift mais G, que é o atalho, eu venho e escolho, por exemplo, a opção Area. E com isso, ó, ele vai selecionar todas as áreas que tem o tamanho idêntico aí no objeto. Então isso de forma mais simples e prática. E com essas faces selecionadas, eu vou usar aqui a ferramenta de extrusão, porém não é o extrusão com a letra E. É o extrusão individual, que se encontra aqui na lateral esquerda, na guia Tools do modo de edição. Quando eu clico com o botão esquerdo, arrastando o mouse para baixo, verifique que eu faço a extrusão das faces de forma apontando para as suas normais. E arrastando aqui, eu já tenho aqui o alongamento dessas faces, criando quatro hastes aqui interessantes. E é com esse efeito aqui que nós vamos dar um efeito interessante aqui ao objeto que vocês viram no início aí no nosso vídeo. Vou usar agora o recurso de escala para afinar essas pontas dessas faces selecionadas. E isso eu posso utilizar a seta Z
que é essa seta azul, em conjunto com S de escala, então SZ, com SZ, olha, eu faço a escala para o centro, arrastando o mouse aqui para o centro e diminuo as pontas. E aqui com esse efeito, vou clicar a tecla A para desativar a seleção e vou dar o A novamente para selecionar todo o objeto. E vou aplicar a ele um modificador, através desse ícone aqui na barra de propriedades, em forma de uma chave inglesa, na opção Add Modifier. O modificador se chama Subdivision Surface. Nós vamos clicá-lo e com isso eu crio esse efeito aí no objeto para melhorar a sua visualização e melhorar a suavização da sua malha. Nós vamos aqui na barra de propriedades do modificador, na opção Subdivisions, aumentar o valor de View para 3, o valor em Render para 3. Em Render, nós aplicaremos essa visualização que vocês estão vendo no modo de renderização. Em View aqui no modo de trabalho. Como eu não posso aplicar o modificador aqui no modo de edição, eu vou ter que retornar para o modo Object. Então eu tenho que vir aqui embaixo, Object Mode, eu posso criar essa mudança de uma área para outra usando a tecla Tab. Antes de aplicar o modificador, clicando em Apply aqui, eu vou suavizar essa malha aqui do objeto. Então eu vou vir aqui na lateral esquerda da caixa de ferramentas da Object Mode, na guia Tools, na opção Shading, clicar em Smooth. E aqui eu afino e aliso o objeto. Já temos aquele objeto que vocês viram aí no início. Vamos então criar dessa vez o que nós chamamos de animação básica aqui do objeto com a timeline. E pessoal, nós vamos fazer uma animação de rotação tendo como base essa coordenada Z, que é essa setinha azul que está apontada para cima e para baixo, na verdade. É como se tivéssemos uma linha aqui. Para vocês enxergarem melhor essa linha, eu vou aqui clicar a tecla N e eu vou buscar aqui, clicando aqui na guia Display, ó, eu tenho aqui acionado o eixo que é a seta verde, o eixo que é a seta vermelha, mas não tenho aqui acionado o eixo da seta Z. Apenas para que vocês entendam, eu vou clicar aqui em Z e repare que essa seta azul é justamente essa linha azul aqui que vocês estão vendo, que é o nosso eixo Z, é a nossa coordenada, o eixo cartesiano Z, que nós podemos chamar aqui na geometria espacial. Então nós vamos fazer apenas a rotação desse objeto nesse sentido. E para fazermos a rotação, eu vou me utilizar então da timeline. Como é que eu posso fazer isso aqui de forma bem básica e bem simples? O padrão, o programa coloca aqui 250 frames para eu trabalhar. Frames são esses quadros aqui, é como se fossem folhas de papel onde a gente desenha o objeto e vai criando as transformações de movimentação, tá? Eu não vou utilizar esses 250 frames, eu vou querer apenas trabalhar com 40 frames. Então eu vou clicar aqui com o botão esquerdo e o cursor no frame de número 40, que é o quadro que nós temos aqui na linha. Para eu diminuir, eu tenho um recurso aqui bem rápido, que é com o cursor sobre a timeline e clicar a tecla E. Verifique que a minha linha de animação ela está utilizando apenas agora 40 frames. Então se eu der o Player ou Alt A, minha linha verde, que é a taxa de animação, ela corre por apenas 40 frames. Então eu trabalho com esses frames apenas aqui. Então eu diminuo o tempo aqui da animação. Vamos fazer então um recurso aqui para fazer a rotação desse objeto. Como é que a gente pode fazer? Simples. Eu clico no frame 0 ou frame 1 aqui da nossa tarja com o botão direito. A nossa tarja verde vem para cá. E aqui com o cursor na janela 3D View, eu posso digitar a tecla I, onde eu abro o menu de inserção de quadro frames, que são as chaves de animação. E eu vou utilizar aqui apenas a opção de animação denominada Rotation, já que eu só vou fazer a rotação do objeto. Eu não vou fazer deslocamento e nem escala desse objeto. Então, para mim, só basta utilizar o Rotation. Então, clicando em Rotation, com o botão esquerdo, eu acionei aqui na posição em que se encontra a tarja verde, um quadro de animação do tipo Rotation. Se eu encostar o cursor aqui e segurar essa barra verde com o botão esquerdo do mouse e esticá-la, vocês vão ver que eu já criei esse primeiro ponto de rotação do objeto, que está aqui nessa posição, na minha linha de animação. Porém, se eu der a animação, eu não tenho rotação nenhuma, porque eu ainda não criei o movimento desejado. Para criar esse movimento desejado, é necessário que eu crie aí a movimentação de objeto utilizando uma outra posição aqui de frame. Eu vou utilizar aqui, por exemplo, o frame de número 38. E aqui no frame de número 38, com a tarja verde já posicionada, aí sim eu posso utilizar agora um recurso
de rotação no objeto e criar o quadro frame para fazer o procedimento. Vamos lá então fazer o recurso de rotação. Nós não estamos utilizando a seta azul, que é essa linha de cima a baixo, então eu vou dar o RZ, rotação pelo eixo Z, ó, e crio um movimento mais ou menos aqui nesse sentido. Feito essa rotação simples, eu vou clicar a tecla I e vou acionar o segundo quadro de rotação. E o segundo quadro tem que ser idêntico ao primeiro, caso contrário o efeito não será visto. Então clico novamente em Rotation. E verifique, vou segurar aqui a barra verde, com o cursor sobre ela e o botão esquerdo pressionado do mouse. Repare que eu tenho dois quadros feitos. Nesse primeiro, ele estava num ponto, ó. Eu vou clicar aqui só para vocês verem, nesse ponto aqui. No segundo, ele está nesse ponto. Porém, todos esses frames aqui que vai desse primeiro quadro amarelo ao segundo quadro amarelo, é como se o programa estivesse pegando cada quadro de animação, redesenhando essa hélice e fazendo com que essa hélice vá tendo a movimentação de rotação quadro a quadro, reposicionando em rotação esse objeto em cada quadrinho que vai daqui até aqui. Aí cria o efeito dessa animação que vocês veem. Então vamos voltar ao ponto zero. Se dermos o Alt e a animação, vocês vão ver a hélice fazendo esse giro aí, nesse sentido. Para fazermos com que esse procedimento ele seja feito de forma linear, ele não pare aqui como nós fizemos, ó. Ele está parando, ele vai e para. Depois recomeça o ciclo. A gente tem a opção de usar um recurso de duas janelas distintas. A gente tem a opção de utilizar o recurso de uma janela que é o Graph Editor. Vamos então desativar essa seleção aqui dessa janela na 3D View aqui de cima. Clica na tecla N. E para nós criarmos uma segunda janela aqui, basta eu encostar o cursor nesse chanfro aqui na parte superior, segurar com o botão esquerdo do mouse e arrastá-lo para baixo. E eu crio uma segunda janela aqui na parte superior. Porém, vocês vão ver que a janela é cópia da original. Então nós vamos mudar essa janela para o modo de Graph Editor. E aqui no Graph Editor, vocês vão ver que eu tenho ó, a rotação trabalhando no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, que é justamente essa linha azul sinuosa que vocês estão vendo aí dessa movimentação. Como não estou trabalhando a rotação nem no eixo X nem no eixo Y, eu vou selecionar o eixo X, segurar o botão Shift e selecionar o eixo Y. E vou dar a tecla Delete, eu vou tirá-lo aqui da minha animação. Só vou usar apenas a coordenada Z, que é essa linha azul. Feito esse procedimento, eu vou criar aqui um recurso para fazer com que essa animação seja feita de forma constante. Então, seleciono o eixo Z, vou vir aqui na janela Graph Editor, nessa opção Key, que significa chave, na opção Interpolation Mode, que é o modo de interpolação, eu vou escolher a opção linear. Vocês vão ver que aquela sinuosidade aí que nós vimos passa a ser uma linha reta em ascensão. Então quando dermos a animação, nós vamos ver mais ou menos o objeto rodando dessa forma. Então para tornar essa movimentação constante, eu posso vir aqui em Channel e na opção Extrapolation Mode, que é o modo de extrapolação, nós vamos escolher a opção Linear Extrapolation. Se eu clicar aqui, eu posso dar a animação agora e vocês vão ver o objeto aí rodando de forma constante. Já vimos anteriormente o uso de animação usando constraints, é uma forma também bem interessante, mas apenas para que vocês saibam que com a timeline a gente pode fazer algumas animações bem básicas aqui utilizando o recurso. Espero ter sido claro aí nas explicações e que você tenha entendido alguns recursos. Aproveite aí, bons projetos. Até a próxima.